é isso aí. Vamos começar então a nossa super, super, mega, 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 mega aula incredible, fantástica, tá? Então vamos começar primeiro com o nosso amigo Prince A. Olha esse cara aí, ó. Olha aí, olha. Esse cara é muito bacana, muito legal. Vamos entender, saber, né, do que se trata, na verdade, né? Esse vídeo, do que se trata esse camarada aí. Eu já falei um pouquinho aqui no início do nosso vídeo, mas a gente também, né, vamos entender mais sobre o contexto, para a gente não chegar de paraquedas, tá bom? Então deixa eu colocar aqui para vocês um pouquinho sobre ele, aqui no nosso quadrinho de notas. Olha lá, no nosso quadrinho de notas, deixa eu mudar aqui a formatação. Keep source formatting. Pronto, aí, ó, tá lindo, né? Então olha lá, rapidamente, quem é esse cara, né? Eu peguei no site dele, ó. I was born and raised on the north side of St. Louis, Missouri. Então, eu nasci, I was born, e raised, fui criado, tá bom? Na parte norte do St. Louis, Missouri. Nessa região dos Estados Unidos, Missouri, St. Louis. I've been a filmmaker, speaker and activist for over a decade. Então, eu tenho trabalhado, tenho sido, né? Eu sou simplesmente um filmmaker, cineasta, um palestrante, speaker, ativista, activist for over a decade. Por mais de quase 10 anos. I believe we have a limited number of breaths on this planet. Já começou a mandar a letra dele, olha. O que ele acredita? I believe we have a limited number, um número, nós temos o quê? Um número limitado de breaths, respirações, on this planet, nesse planeta. Olha que louco, hein? Legal, né? A gente tem um número X de respirações nesse planeta. O que ele quer dizer? Que a vida é efêmera. This realization is what led me to create the content I produce now. This realization, essa realização, né? essa descoberta, is what led me, led é o que me conduziu, né? Led é o passado de lead. Lead é o verbo, no passado fica led. O que me conduziu, o que me fez, né? A criar o conteúdo que eu produzo hoje. To create the content I produce now. Que eu produzo agora, I am grateful for every moment, every unrepeatable miracle, and while I'm here, I wanted to reach every single heart on the planet to show them that at our core we are love, we are free, and we are one. Olha que linda a mensagem dele, gente, olha. I am grateful for every moment. Eu sou grato por cada momento. Every unrepeatable miracle. Por cada milagre que não se repete. Unrepeatable. Não se repete, ó. Repeat, repetir. Repeatable, repetitível, né? Que se repete, é um adjetivo. Unrepeatable, que não se repete, né? And while I'm here, enquanto estou aqui, I want to reach every single heart. Eu quero alcançar cada coração que é único on the planet, no planeta, to show them, para mostrar a esses corações, essas pessoas, that at our core, que no nosso íntimo, no nosso âmago, core é o âmago, we are love, nós somos amor, we are free, nós somos livres, and we are one, nós somos um. Poxa, gente, que lindo, não é? Não vale a pena parar um pouquinho para ver o que esse cara tem para dizer? Que mensagem é essa? Olha aí o Prince EA. Muito lindo mesmo. E qual que é, então, o conteúdo deste vídeo? De que se trata este vídeo? Então, para a gente começar aqui, eu vou fazer uma brincadeirinha aqui, um exercício para a gente. Tá preparado? Olha aí, temos algumas palavras, né, que realmente tem a ver com esse vídeo, que eu peguei assim no resumão do vídeo, palavras que aparecem muito no vídeo. Então, só olhando essas palavras, vai você pensando aí na sua casa, se você já sabe o que ele vai falar. Já falou que o cara fala de amor, que nós somos um, que é uma mensagem positiva, né? Enfim, já entendeu um pouquinho sobre o cara. Agora sobre o vídeo em si, ó. Flying. O que é o flying? Voar, né? A ação de voar. Machines, máquinas. Journey, jornada. Human experience, experiência humana. The environment, o meio ambiente, né? The environment, o environment é ambiente, mas quando a gente fala the environment é o meio ambiente.
Change. Change é o quê? Mudança. Nesse contexto, né? Change pode ser troco também, mas nesse contexto é mudança. Problems, problemas. Alternatives, alternativas. E future, futuro. E aí, já entendeu sobre o que é esse vídeo? Tem flying, machines, journey, human experience, the environment, change, problems, alternatives, future. Bem, se você está achando que ele está falando do future, nossos problemas no futuro, por conta do the environment, o meio ambiente, né? Por conta do flying, que a gente está usando muito avião, máquinas que poluem, é a jornada da experiência humana, precisamos encontrar alternativas para os problemas, você acertou. Então é sobre isso que ele vai falar, the future, né? Tudo isso que eu falei aqui é o vídeo que ele vai falar, beleza? Então eu gostaria agora de passar o vídeo para vocês. A gente vai só ouvir um vídeo curto de 2 minutos e pouco, tá bom? A gente vai ouvir esse vídeo, vamos ver, né? Sem legenda, só o inglês mesmo. E eu quero que você anote as palavras que você conseguir identificar com o seu ouvido, né? Com o que eu falo que a gente vai ter que identificar com o seu ouvido? Porque vão aparecer umas palavras na tela, soltas, e essas não contam, né? Então você tenta seguir com o seu ouvido e tenta anotar na hora que você vê, né? Você pode até pegar essas palavras que estão essas palavras que eu já passei aqui, né? Que estão no vídeo, né? E já que você sabe, você tenta ouvir o momento que elas aparecem. Isso também é um exercício interessante. Você já sabe que ele vai falar future, alternatives. Quando você ouvir, você marca um pauzinho no seu caderno. Assim, opa, ouvi a hora que ele falou. Podemos fazer um bingo também. Olha aí que interessante. Anota essas palavras agora, né? E quando ele falar, você vai riscando. Outro exercício legal também de listening. Beleza? Ou simplesmente ouça e vai tentando pegar o sentido que ele vai querer falar pra gente. Beleza? Vamos lá então, Prince EA. If you want to see where we're going, then you need to understand where we came from. Because our future is just a part of our voyage that started long ago. Consider flying. For thousands of years, we have been exploring the skies, first with kites, then makeshift wings, then hot air balloons, and now planes. To reach the heavens, we built these machines. And each day they bring us closer together. Each time a plane lifts off, hundreds of people start a journey. They land in new places and meet new people. Men and women from opposite sides of this planet that we call home come together, sharing this thing that we call the human experience. But in all of this beauty, it can be easy to forget that each time a plane lifts off, the environment pays a price. Each time we start our cars or turn on the lights, the environment pays a price. A price it can no longer afford to pay. We have to change this. We must change this. We can change this. And the changes we make do not require a sacrifice of being disconnected, isolated, or unhappier. No. We solve problems not by making things worse, but by making them better. We didn't stop hunting because we were no longer hungry. No, we learned to harvest. We didn't stop sending letters because we stopped caring. No, we just invented better ways to keep in touch. And we will not stop traveling, meeting, and getting together. No, we will find better alternatives because our future is just a part of our voyage that started long ago, and it is up to us to protect it. We are inventors, creators, problem solvers, and we have always found a better way. It is those better ways of doing things that will change this world. This is the future I believe in, a future where good things are made better. This is the future that you and I deserve, the future that we must demand. Isso aí, ó. Legal, né? Muito bacana, né? Eu sei que foi um pouco rápido agora, mas como vocês sabem, eu utilizo um programa, né, o VLC que eu já falei para vocês, que eu vou aqui diminuindo o tamanho Opa, soltei aqui, desculpa, que você saiu do tamanho aqui. Segura aí, que eu apertei o botão errado. Aí, pronto. Então eu uso o VLC, que ele diminui a velocidade. Então essa primeira audição você tem que ouvir realmente o mundo real, né? A vida real, você tem que ver como é que é um vídeo de verdade, como é que as pessoas falam. E depois você vai mudando o playback speed, né? Então vamos pegar aqui e achar um ritmo bom, para a gente poder ouvir passo a passo, e eu vou ensinando para vocês um vocabulário que é bem interessante desse vídeo. Vamos ver se essa velocidade está boa. If you want to see where we're going,
then you need to understand where we came from. Ó, vamos diminuir mais. Because our future is just a part of our voyage that started Tá long ótimo, ó, ago. dá pra entender, ó. Consider flying. For thousands of years, we have been exploring the skies, first with kites. Beleza, ótimo. Então vamos começar agora o nosso super estudo, né? Vamos pegar o nosso super estudo e vamos começar pela primeira parte agora do que o Prince EA fala, né? O que que ele fala na primeira parte? Vamos ouvir até o momento que ele vai falar de voyage. Vamos usar uma palavra chamada voyage. Tenta ouvir comigo. Nesse momento a gente vai pausar, tá bom? Então deixa eu pegar aqui. Vamos então pegar do início. Vamos ver. If you want to see where we're going, then you need to understand where we came from. Because our future is just a part of our voyage that started long ago. Ah, ficou fácil, né? Apareceu lá na tela, né? Apareceu lá na grandão lá, ficou fácil, não tem problema. Vamos colocar aqui no nosso texto para a gente começar a estudar o que significa isto. Isto, vamos pegar aqui, ó. Estamos aqui, ó, beleza? Então ele falou aqui, ó. Vou tocar aqui no fundo para a gente ouvir sem a tela dele, mas para a gente acompanhar com o texto, tá? Ó lá. Vamos ver aqui. Só um minuto. Ele vai falar aqui de novo, ó. Vamos lá, ó. If you want to see where we're going, then you need to understand where we came from. Because our future is just a part of our voyage that started long ago. Beleza. Então ele fala o seguinte, ó. Vamos pegar comigo. If you want to see where we are going, then you need to understand where we came from. Né? Se você realmente quer ver, if you want to see where we are going, para onde nós estamos indo, né? Se você quer saber para onde nós estamos indo, then you need to understand where we came from. Então, then you need, você precisa compreender, entender, understand, where we came from, de onde nós viemos. Se você quer saber para onde nós vamos, você precisa compreender de onde nós viemos. Because our future, o nosso futuro, porque o nosso futuro is just a part of our voyage. É apenas uma parte da nossa o quê? Voyage, viagem. That started long ago, que começou há muito tempo atrás. Legal, né? A voyage that started long ago. Aí você fala, pô, legal essa palavra voyage, né? Porque às vezes as pessoas falam trip, né? Uma viagem, né? Ou ele fala também journey, jornada, ou travel, né? E aí vem a pergunta, né? Qual a diferença de voyage, trip, travel, né? E por isso que eu resolvi já parar de cara aqui para explicar para vocês essa coisa super interessante, que é o travel, desculpa, trip, journey and voyage, né? Então vamos agora falar então sobre essa diferença de travel, trip, journey and voyage, beleza? Então, uma dúvida muito comum e é interessante a gente aprofundar nisso daqui. Olha lá. Travel, ele é mais utilizado como um verbo, né? Mas pode ser utilizado como substantivo. Vamos começar sobre o verbo viajar, travel. Olha lá o significado. Travel is the general term to describe going from one place to another. Olha lá. Travel is the general term, é um termo genérico, to describe going from one place to another. Para descrever você ir de um lugar para o outro. Então é bem genérico, a viagem mais, né, quando você pensa em viajar, o primeiro verbo é travel mesmo, que é o mais utilizado. Olha um exemplo. I really like to travel. Eu gosto de viajar. Eu adoro viajar. I really like to travel. Eu adoro viajar. Simples, né? Depois nós temos o travel como substantivo, né, que é a viagem, no caso, né? Então, é interessante que como você coloca como substantivo, né? Vou tirar aqui que eu vou revelar aqui, não vou dar spoiler não. O travel como substantivo, ele é usado muito junto com outro nome, que a gente chama de compound nouns. São dois nomes, ou dois substantivos, na verdade, que vão na frente e dão um significado. Então ele funciona como um adjetivo, mas na verdade ele é um substantivo. Então o travel como substantivo é muito usado com travel documents, documentos de viagem, travel agents, né, os agentes de viagem, travel tickets, né, que são os documentos, não, os tickets. Gente, como é que eu esqueci tickets agora? Tickets são os bilhetes de viagem, né, bilhete de avião e tudo mais, né, travel tickets, bilhetes de viagem. Então, o travel, lembrando, ele é muito usado como verbo,
né, como substantivo, ele é colocado ou utilizado muito com outros substantivos que dá tipo uma cara de adjetivo. Travel documents, travel agents, travel tickets, beleza? Então esse foi o travel, verbo e substantivo. Já o journey, né, que ele usou lá, ele vai falar ainda do journey, é muito usado como substantivo, não existe journey de verbo, né? Então esse daqui já é tradução para viagem. Olha só, a journey is one single piece of travel. Olha que interessante. A journey, que é a jornada no caso, né, is one single piece of a travel. É apenas uma parte da viagem. A jornada é uma parte da viagem. You make journeys when you travel from one place to another. Então você faz essa jornada, digamos assim, é quase que uma pernada, né? A pernada da viagem é o journey, quando você viaja de um lugar para o outro. Então journey é mais uma tradução para jornada, apesar de ser utilizada às vezes como viagem. A tradução fica viagem dependendo do contexto, tá bom? Por isso que eu estou explicando passo a passo através das definições, para vocês entenderem que tem uma sutileza no inglês entre essas palavras, beleza? Olha lá um exemplo. Aliás, note that the plural is spelled journeys, not journeys. Por que o plural coloca-se Y e S? Porque uma regra gramatical geral é que toda palavra que termina com Y, você tira o Y e bota o I e S. Journey é uma exceção à regra, você deixa o Yzinho quietinho lá, beleza? Então, vamos a um exemplo. The journey takes 3 hours by plane. Né? Então, a viagem, olha aqui, a jornada leva 3 horas de avião. A jornada fica uma coisa meio esquisita, né? A jornada pra gente é tipo uma jornada do herói. A jornada é uma coisa meio, né, assim, uma grande viagem. Pode ser também em inglês, mas nesse contexto é aqui a viagem leva 3 horas de avião. Como eu falei, a tradução de journey vira viagem. Por isso que eu achei importante colocar aqui, tá bom? E vamos agora para o trip. Trip é muito utilizado também no substantivo trip, a trip, né? Então, olha, a trip usually involves more than one single journey. Olha que interessante, o trip envolve mais do que pequenas pernadas, o journey. Lembra que o journey é só um trecho, né? A trip envolve, então, várias ou mais de uma journey. É muito curioso isso, né? Olha lá. We talk about day trips, né? Então, geralmente o trip ele também tem um outro substantivo atrás dele que caracteriza, ó, day trips, por exemplo. São viagens diárias durante o dia. Round trips são viagens completas. Business trips, viagens a negócios. Olha que curioso, quer dizer, o trip ele puxa uma palavra, a palavra na verdade puxa o trip da mesma forma como antes, aqui ó, no travel, a palavra depois puxa o travel. Então você vai entendendo que isso são questões de collocations em inglês, né? Collocations é tipo assim, é um imã que atrai determinada palavra, né? Então, na verdade, não tem uma tradução única, um contexto único. Você tem que ir lendo, tem que ir observando qual palavra está antes, qual palavra está depois, se foi usada como verbo ou não. E aí você criando o seu banco de informações para você saber, tá, com trip é assim que funciona mais comumente, com travel assim, e por aí vai, tá bom? Um exemplo. We make journeys usually, but we go on trips. Olha também que interessante. O verbo antes também muda, dependendo do substantivo que você usar. Por exemplo, we make journeys. A gente faz viagens, jornadas, essas pernadas. Mas we go on trips, mas a gente parte em viagens. O go on trip, a gente sai em viagens, sai para viajar. Go on trips. Então, o verbo anterior também muda, ok? Olha lá. We took a 5-day trip to Cuba. We took a 5-day trip to Cuba. O que isso significa? A gente, ou nós fizemos, uma viagem de 5 dias a Cuba. Né? Por que a gente usou trip? Porque o 5-day já puxa, né, o trip. Né? A day trip, ou 5-day trip, uma viagem de 5 dias para Cuba. Né? Outro exemplo. I went on a business trip to Mexico last month. I went on, because o verbo é go on, lembre-se, né? Go on, no passado é went on. I went on a business trip to Mexico last month. Fui ao México, fiz uma viagem ao México a negócios mês passado. Business trip, beleza? Esse foi o trip. Agora o voyage, que é o que apareceu finalmente lá no vídeo, que ele falou voyage. É um substantivo também. A voyage is a long journey. O voyage é uma jornada, uma pernada grande. Not necessarily for pleasure. Não é necessariamente por prazer, né?
você não vai de férias, por exemplo, né? E geralmente é on a ship, né? Aquele que você viaja enorme, você vai um navio, 3, 4 dias. Antigamente, na verdade, essa palavra é muito mais antiga. Eles falam de voyage, né? Quando Pedro Álvares Cabral chegou aqui, foi um voyage. Porque ele foi no navio vários dias. Geralmente tem esse sentido da volta ao mundo, sabe? Essa é a ideia do voyage. Por isso que ele usou lá no vídeo dele uma voyage, né? Nossa experiência humana é um voyage, que é uma viagem longa mesmo, assim, com vários capítulos, digamos assim, tá? Por exemplo, his second voyage led to the discovery of several islands. His second voyage led to the discovery of several islands. O que isso quer dizer? A segunda viagem dele, né, ficou faltando dele, ou a jornada, né, porque é muito grande, levou à descoberta de várias ilhas. Né? Então dá para ver que ele ficou no barco vários dias viajando, beleza? Então só para recapitular, porque são muitos detalhes, são muitas informações para você simplesmente traduzir viagem, né? Eu quero só mostrar para vocês que é complexo mesmo, né? Vai depender muito do uso que você quer colocar, então o ponto principal não é nem você memorizar tudo isso, que é muita informação, é você entender que tem nuances e toda vez que você se deparar com o travel, ou trip, ou journal, ou voyage, você fala, olha que interessante, vamos ver o uso dele aqui para ver se tem alguma coisa nova para mim, tá bom? Então, só recapitulando, temos o travel mais utilizado como verbo viajar, vai aparecer mais, tá bom? I like to travel. Como substantivo, ele está colado com outro substantivo, travel documents, travel agents, travel tickets, tá bom? O journey, o que é? É uma pernada, né? um pedaço, mas... né? Você pode utilizar como viagem, dependendo do contexto. The journey takes 3 hours by plane, leva 3 horas de avião. O trip é mais utilizado como substantivo, não é utilizado como verbo, né? E aí é mais de uma pernada, não é isso? E também é utilizado com outras palavras. Day trip, round trip, business trip. E o verbo que a gente usa é go on a trip. O journey é make journeys. E temos os exemplos aqui. E temos o voyage, que é aquela viagem mais antiga, de barco, que leva, né, de navio, que leva vários dias. Beleza? Então esse foi o nosso mais do que rápida explicação, né, de viagem em inglês. Beleza? Vamos voltar então lá para o nosso Prince EA e continuar vendo este vídeo maravilhoso. Vamos ver o que ele tem a dizer. Consider flying. For thousands of years we have been exploring the skies. First with kites, then makeshift wings, then hot air balloons, and now planes. Beleza, vou parar aqui. Vamos ver se você entendeu o que ele falou, né? Eu vou pegar aqui o script para a gente poder ver. Temos aqui o script. Olha aqui, ele falou o seguinte. Vamos ver, essa primeira parte já foi, tal. Consider flying, foi o que ele falou. Consider flying, né? For thousands of years, we have been exploring the skies. Então, considere voar, né? Flying, o ato de voar. For thousands of years, por milhares de anos, thousands of years, we have been exploring the skies. A gente tem explorado os céus, né? Exatamente isso, explorado os céus. First with kites, primeiro com kites, pipas. Then, makeshift wings. Aí que vem a palavra makeshift, que eu acho super interessante. Makeshift, né? Wings, que são asas, o quê? O que você acha que é esse makeshift? Vai pensando que eu vou explicar agora o que é o makeshift, mas é importante você tentar entender pelo contexto o que significa uma palavra. Isso é uma habilidade também, tá? Quando você está aprendendo um segundo idioma. Muito importante você ler a palavra, mesmo que você não saiba, mas tentar entender o contexto, como se fosse um jogo de adivinhação, tá bom? Então ele falou aqui um contexto, ó, por muitos anos a gente tem tentado aprender a voar. Primeiro a gente começou com as pipas, os kites, depois asas, makeshift. Como é que será essa característica dessa asa? And hot air balloon, né, balões, aqueles, né, com ar quente, e agora planes, e agora aviões, né? Então, o que será esse makeshift? O que será esse makeshift? Para falar o makeshift, vou trazer uma outra PowerPoint presentation, né? Especialmente feita para vocês. E aqui, com muita alegria, gosto de falar desse meu amigo, um grande MacGyver.
Quem aqui é da minha geração, anos 80, e curtiu, né? Passou aí vendo o MacGyver na sessão da tarde, né? Quem não já passou por isso? Eu adorava o MacGyver. O MacGyver era um seriado norte-americano que tinha esse ator principal que era o MacGyver. E ele fazia coisas, assim, incríveis, né? Inacreditáveis, né? Do nada, assim, pegava um lápis e um chiclete, uma fita e virava um explosivo, sabe? Ele criava as coisas realmente incríveis. E eu, quando era criança, ficava fascinado com o cara. Então, eu gostaria de passar para vocês aqui um pouquinho como é que era a abertura do MacGyver. Eu acho muito genial a abertura do MacGyver, me trouxe boas lembranças, só para vocês entenderem a pegada do cara, tá bom? Só pra gente se divertir e se descontrair aqui, olha lá. Faz uma porrada de coisa lá, ó. Qualquer coisa o bicho faz o MacGyver. Olha a super produção da época, hein? Eu ficava incrível. Tinha sempre uma bomba que explodia, né? Olha a arte, gente. Top. Tinha sempre uma bomba que explodia, ele tinha que fazer antes da bomba explodir. Conseguia na última hora. Olha lá. É um ninja, velho. Muito bom, né? Que saudade da minha infância. Anos 80 na veia. Olha lá, bonitão. Eu sou o MacGyver. Muito bom, gente. Olha lá. Ele se disfarçava, era tipo um agente, né? Fazia as missões e tal. Olha lá, pá! Muito legal, vocês entenderam a pegada, né? Na época do Rambo também, né? Como eu lembro dele saindo daquele portãozinho lá. Aquele portãozinho, pra mim, era o melhor do MacGyver. Ele sempre passava no portãozinho, sempre tipo de última hora, se ele fazia uma parada assim e tal. Por que eu escolhi o MacGyver? Porque tem tudo a ver com o makeshift, né? Não sei se vocês lembram do makeshift, essa palavrinha makeshift, né? Que no caso era asas makeshift. E eu trouxe o MacGyver aqui pra vocês entenderem. MacGyver, gente, virou um verbo em inglês. E a gente também fala, faz o MacGyver aí. Não sei se alguém fala isso hoje, mas às vezes eu falo, né? Tá parecendo uma MacGyver, fez uma MacGyver, quando você faz uma gambiarra. Então aqui, gente, nós vamos falar da tradução de gambiarra, tá bom? Para o inglês. Como é que você fala gambiarra em inglês? Não é o makeshift. Makeshift está implícito, eu vou explicar por quê. Mas gambiarra em inglês é isso aí, ó. MacGyver. Acredite ou não, né? To MacGyver something. To MacGyver. O MacGyver virou um verbo na língua inglesa, tá lá no dicionário Oxford. Se você colocar MacGyver, virou um verbo, gente, por incrível que pareça. To MacGyver something, que significa make or repair an object in an improvised or inventive way, making use of whatever items are at hand. Vou explicar, calma. Make, você vai fazer, or repair, consertar, an object, um objeto, opa, passei aqui, não era para passar, um objeto in an improvised or inventive way. Way é uma forma o quê? Improvisada ou inventive, é genial, né? Uma forma inventive é algo que é criativa demais. Making use, fazendo uso de whatever items, qualquer trem que você tiver ali por perto, como diz os mineiros, at hand, tiver na tua frente. Então isso é o MacGyver. Isso é o MacGyver, né? Você pega qualquer coisa que está na tua frente, um chiclete, uma luz, um negócio, e aí você faz uma coisa nova, ou conserta, o carro quebrou, né? A gente faz muito MacGyver com Fusca, né? A gente tem essa brincadeira que o Fusca, qualquer um se vira, né? Você pega lá, o Fusca quebrou, aí você pega um arame que está no chão, você pega, sei lá, um livro, entorta e o Fusca volta a funcionar. Isso é a gambiarra, a famosa gambiarra, é você fazer o MacGyver de algo. Muito legal, vamos ver então o MacGyver no contexto aqui de uma frase. The engine is dead, but I can MacGyver it with this duct tape and a piece of pipe. Vamos lá repetir comigo. The engine is dead, but I can MacGyver it with this duct tape and a piece of pipe. Olha o que rolou. The engine é o quê? O motor do carro morreu, is dead, morreu. But I can MacGyver it, mas dá para fazer um MacGyver usando o quê? Duct tape, uma fita adesiva, and a piece of pipe e um pedaço de cano. Você pega e faz o MacGyver. Muito louco, né?
Isso é o verbo to do a MacGyver, ou to MacGyver something, desculpa, to MacGyver something. Mas você pode também falar to do a MacGyver, né? To do a MacGyver. Vou dar um exemplo aqui do verbo que é literalmente fazer uma gambiarra, né? To do a MacGyver é fazer uma gambiarra. Olha, he did a MacGyver and made a trap for his enemy out of his shoelaces and bubble gum. Olha o que ele fez, que gambiarra que ele fez, gente. Ele deu uma de MacGyver, fez uma gambiarra, podia ter falado, fez uma armadilha, he made a trap for his enemy, para o seu inimigo, com o quê? Out of é com do nada, tipo assim, do nada, né? Do nada, com o quê? His shoelaces, com o cadastro do sapato, and a bubble gum, e um chiclete. Ele fez uma armadilha pro inimigo dele, pá, o cara caiu, beleza? Tudo isso para chegar aqui no MacGyver para explicar o makeshift, que eu não falei nada, né? O makeshift é algo improvisado. Na verdade, eu te enganei, só criei essa tensão toda para você ficar com o makeshift na cabeça e prestar atenção na explicação do MacGyver, tá bom? Makeshift é algo improvisado, tem tudo a ver com o MacGyver. Eu tava brincando, mas o MacGyver fazia makeshift things, coisas makeshift, né? Makeshift bed é uma caminha improvisada. Né? Às vezes quando você recebe os familiares, não tem cama, você bota os colchões ali e fala, oh, this is my makeshift bed. É minha caminha improvisada. Isso é o makeshift. Tá bom? E pode ser usado para qualquer coisa, né? Também pode ser uma tradução para gambiarra, mas gambiarra fica melhor com o MacGyver mesmo. Beleza? Muito legal, né? Vamos continuar então vendo o nosso super vídeo legal, super bacana, com o nosso Prince EA. Segura aí, vamos lá. Vamos pegar aqui, Prince EA. Vamos lá, olha lá. To reach the heavens, we built these machines. And each day they bring us closer together. Each time a plane lifts off, hundreds of people start a journey. They land in new places and meet new people. Beleza, então vamos dar uma pausa aqui pra gente ir direto pro nosso transcript, tá bom? Olha que bonito que ele falou, olha lá. Então a gente parou aqui no hot air balloons and now planes. Ele falou, to reach the heavens, we built these machines. Para alcançar, reach the heavens, os céus, né? Heaven é céu, né? Interessante que heaven, geralmente heaven é usado como céu de Deus, assim, o céu e o inferno, né? Heavens. Mas também pode ser céu. Mas o céu mesmo, assim, que a gente olhar para o céu, é o sky, né? Então ele fez esse trocadilho, reach the heavens, né? Como se fosse assim, a gente alcançar os céus, né? Divino ou não, né? We built, o passado de built, aqui é o passado de built, o verbo é build, construir, no passado built, nós construímos estas máquinas. And each day, né, cada dia, they bring us closer together. O que é isso? Bring us closer together. A cada dia, eles, o que? Nos aproximam. To bring é trazer, close é próximo. Together é junto, nos traz a gente próximo. O que ele quer dizer? Eles nos aproximam, né? Each time the plane lifts off, né? Toda vez que um avião lifts off, o que será que esse lift off? Dentro daquela brincadeira que eu falei de você entender o contexto, né? Sem você saber o lift off, dá para você saber, ó. Each time a plane lifts off, hundreds of people start a journey. Toda vez que um avião, se você pensou em decolar, acertou. Mas, professor, eu conheço decolar como o quê? Take off. Sim, tudo bem, meu querido, é uma opção. Não precisa ficar nervoso ou nervosa. É uma outra opção. Lift off ou take off é a mesma coisa. Talvez o lift off seria alçar voo, né? Take off, decolar. Hundreds of people start a journey. Começam o quê? Uma jornada ou uma viagem, lembrando da minha explicação de journey, você pode traduzir como jornada. Aqui acho que fica mais legal jornada mesmo, né? Porque a jornada da sua vida, né? Uma jornada de várias paradas, várias idas, enfim, né? Então pode ser o jornada. They land in new places and meet new people. Então eles pousam, land é o oposto de take off e lift, né? Take off, lift off. Land, pousar, em novos lugares, new places, and meet new people, encontram novas pessoas, beleza? Vamos lá, continuar. Atenção, canetinha na mão, anotando e aprendendo. Men and women from opposite sides of this planet that we call home come together and share in this thing that we call the human experience. But in all of this beauty,
it can be easy to forget that each time a plane lifts off, the environment pays a price. Beleza, vamos parar aqui no The Environment, que eu acho que tem coisa interessante. Vamos voltar para o nosso transcript. Olha lá. Men and women from opposite sides of this planet that we call home, né? Então, homens e mulheres from opposite sides, de lados opostos, né? Totalmente diferente, of this planet, de vários lugares desse planeta, podemos botar uma vírgula, that we call home, que a gente chama de casa, né? Come together. Quem sabe o que é come together? Come together. Quem gosta de Beatles? Come together right now over me. Pam, pananã. Tem uma música dos Beatles que chama Come Together. Não sabe? Não sabe? Vamos aprender. Come together. O que é? É a mesma coisa de, né, se aproximar. Ficam juntos. Estão juntos. Come together, sharing this thing, compartilhando, gente, sharing é compartilhar, compartilhando o quê? Sharing this thing, essa coisa, this thing, that we call, que nós chamamos de human experience, da experiência humana, olha lá. But in all of this beauty, mas em toda essa beleza, it can be easy, pode ser fácil de forget, esquecer, that each time, que toda vez que o plane, quem já sabe, fala aí, lifts off é o quê? Decolar. Quem se lembra dessa palavra do início da nossa aula? Quem se lembra o que eu falei? Vamos ver se vocês têm boa memória. The environment é o quê? O ambiente? Não, o meio ambiente. Pays a price, paga um preço. O meio ambiente paga um preço, beleza? Vamos continuar então, o vídeo tá bonito, tá interessante. Each time we start our cars or turn on the lights, the environment pays a price. A price it can no longer afford to pay. Vamos parar aqui, olha lá, o que ele falou? Alguém sabe? Antes de eu mostrar ali, o script, alguém sabe o que ele falou? Pensa aí, vou dar um segundinho. Pensou? Vamos lá o script, olha lá. Each time we start our cars. Olha que legal, gente. Each time we start. Toda vez que a gente começa nossos carros. É isso, gente? Toda vez que a gente começa nossos carros? Não. A gente inicia nossos carros? Não. Toda vez que a gente liga o nosso carro. Olha que legal. Em inglês a gente não fala turn on. Turn on. Podia ser turn on. Toda vez que a gente liga o nosso carro. Pode, mas o mais comum é start. Né? Toda vez que a gente dá início, dá partida. Dar a partida, né? Pum, nos nossos carros, ou turn on the lights, ou turn on ali, a gente liga, né, as luzes, the environment, o meio ambiente, pays the price, paga o preço. Mensagem ecológica para a gente refletir. E aí vem a super frase, a price it can no longer afford to pay. A price it can no longer afford to pay. O que você acha que quer dizer isso aí? Olha lá. A price it can no longer afford to pay. Um preço, it can no longer, que não dá mais, afford to pay. Aí vem o afford. Quem sabe o que é afford? Quem sabe? Chegou a hora de falar o que é o afford. Chegou a hora, meus caros amigos, de falar o que é o afford, a price we cannot afford to pay. Então vamos falar sobre o afford, né? Então a brincadeira é esse daqui, ó. Vamos falar aqui, ó. Deixa eu jogar aqui para vocês. Olha aí. I can't afford or I can't afford. Can't afford, can't afford. Então, vamos falar agora o que é o afford, I can afford e I can't afford, dentro dessa frase que a gente nós vimos no nosso vídeo. A price it can no longer afford to pay. Se você já tem alguma ideia do que é, eu quero que você escreva agora a tradução dessa frase. A price it can no longer afford to pay. E no final da explicação, quero ver que você vai verificar se tem a ver a sua tradução depois da linda explicação que eu vou dar agora para vocês, sem churumelas, sem atrasos, sem nada, beleza? Então, olha só. O que é o afford? Afford é to be able to buy or do something because you have enough money or time. Então, vamos lá. To be able to, você é capaz de buy, comprar, or do something, ou fazer algo, né? Comprar
ou fazer algo, because you have enough money, porque você tem dinheiro suficiente, ou time, ou tempo, né? Então você consegue comprar alguma coisa, você tem dinheiro. Então afford, eu tenho grana. Basicamente isso. Tenho grana, tô podendo. É o famoso tô podendo, né? É o afford, né? Por exemplo, vamos dar um exemplo aqui. Vamos ler um exemplo aqui bem legal pra gente. Olha lá. Quero ver se vocês traduzem essa frase aí, ó. I don't know how he can afford a new car on his salary. I don't know how he can afford a new car on his salary. Alguma ideia, gente? I don't know, eu não sei. How he can, como é que ele pode, o quê? Afford a um carro novo on his salary. Alguma sugestão de tradução, né? Alguma solução? Não? Então vou mandar para vocês aqui. Vou mandar aqui, vamos ver se vai caber. Não coube, no problem. Deixa eu apagar aqui. Pronto, agora coube. Olha lá. Não sei como ele tem dinheiro, não sei como ele tem recursos, não sei como ele tem condições financeiras, claro, né? Para comprar um carro novo com o salário que ele tem, né? Então o afford, a primeira coisa do afford, I can afford, né? Eu posso comprar, eu tenho condições financeiras, eu tenho recursos. I can't afford, eu não tenho. Então é muito comum as pessoas falarem assim, né? Oh, look at this beautiful, I don't know, shoes, né? Let's buy it, né? Olha que pares de sapatos bonitos, né? Vamos comprar. Você fala, I'm sorry, I can't afford them. I can't afford them. Não dá para comprar, gente, sinto muito, não posso, né? Não tenho condições financeiras, não tenho os recursos para comprar. Isso é o primeiro uso do afford, tá bom? Porém, fica aí que tem outros usos, sim, não tão conhecidos, né? Que tem a ver, mas não necessariamente a mesma coisa. Olha lá o outro uso. Também pode ser se dar ao luxo, né? Vou me dar ao luxo. É uma tradução muito legal de se dar ao luxo. Vamos ver a frase para a gente entender melhor? Olha lá. Olha só. We can't afford to be enemies in times of crisis. We can't afford to be enemies in times of crisis. We can't afford to be enemies in times of crisis. O que isso quer dizer? O que é dentro de se dar ao luxo? Alguma ideia? Alguma ideia? Não? Então vamos aqui à tradução. Ó. Não podemos nos dar ao luxo de sermos inimigos numa época de crise. Né? Então a gente não pode se dar esse luxo. We can't afford to be enemies. Aqui não tem nada a ver com dinheiro, né? Não tem condições financeiras, não tem nada a ver, entendeu? É legal para você entender que o afford pode ter outras utilidades, outros usos, outras acepções. E um último uso aqui que eu quero passar para vocês, que também pode ser o quê? O que pode ser? Vamos ver. O último uso pode ser também dar, oferecer e conceder. Olha que interessante, gente. Vai vendo. Vamos pegar uma frase para a gente entender como é que pode, diabos, o afford pode ser isso. Olha. Do you take advantage of the opportunities afforded by the internet? Do you take advantage of the opportunities afforded by the internet? Vamos traduzir? Você take advantage, você se aproveita no bom sentido, né? Das oportunidades afforded, não tem nada a ver com condição financeira, né? Tem nada a ver com o que eu falei anteriormente também, de se dar ao luxo. Não, o que é? Oferecidas pela internet, né? Então, a tradução fica, você aproveita bem as oportunidades oferecidas pela internet? Sim ou não? Aproveita? Está aproveitando essa super aula aqui para aprender inglês? Se sim, você teve a resposta. Você aproveita bem as oportunidades oferecidas pela internet. Tá? Então, esse foi o uso do afford. Só para a gente recapitular, que eu sempre gosto de repetir informação, né? O primeiro uso é você ter condições financeiras, né? Você ter condições financeiras, esse é o uso mais utilizado, mas eu gostaria de reforçar que também pode ser se dar ao luxo, né? E pode ser também dar, oferecer ou conceder. Aqui no contexto, ele falou, voltando lá, quero verificar a sua tradução agora, hein? Acho que eu esqueci, é? A price it can no longer afford to pay. Ah, meu Deus, esse pay tá engasgando hoje. It, aqui só lembrando que é o the environment, né? It é o the environment, o ambiente, né? O preço que o meio ambiente não pode o quê? Se dar ao luxo de pagar? Talvez. Não pode oferecer, conceder? Não. Aqui não pode pagar o preço, né? Aqui a tradução ficou bem curiosa, né? Porque o meio ambiente, que ele quis dizer que não pode se dar ao luxo de pagar esse preço,
né? Pra você ver como é que uma palavrinha em inglês, né, pode trazer muitas coisas legais e interessantes. Mas o mais utilizado do afford é isso, não ter condições, não ter recursos, beleza? Excelente, hein? Quanta dica de inglês top aqui comigo, hein? Segura aí, vamos indo lá, vamos indo que tá bom demais. We have to change this. We must change this. We can change this. And the changes we make do not require a sacrifice of being disconnected, isolated, or unhappier. No. We solve problems not by making things worse, but by making them better. Beleza, aí agora a gente entrou numa pegada agora aí já de trazer uma solução, né? Uma coisa mais interessante. E vamos pegar aqui o nosso transcript para entender o que ele falou, tá? Olha lá, ele falou assim, olha. A price we can't afford to pay. Parou aqui, ó. We have to change this. We must change this. We can change this. O que ele falou? We have to change this. A gente tem que mudar isso. We must change this. A gente tem mesmo que mudar isso. We can change. Nós podemos mudar. Né? Eu vou falar daqui a pouco sobre esses modal verbs. Segura aí. Né? Ele falou, and the changes we make do not require a sacrifice of being disconnected, isolated, or unhappier. Não. E as mudanças, the changes we make, que a gente faz, do not require, não exigem, require a sacrifice, um sacrifício. Qual o sacrifício? De being disconnected, de você estar desconectado, isolated, isolado, ou unhappier, ou triste, né? Sem a felicidade. Então, ele não está falando que essa mudança vai te deixar mais triste, desconectado. Não. We solve problems, a gente resolve os problemas, not by making things worse. Não tornando, making as coisas piores, worse. But by making them, mas fazendo elas, them o quê? As coisas, né? Them, fazendo o quê? As coisas melhores. Opa, fazendo as coisas melhores. Sumiu, não quer mesmo. Aí, pronto. Deu pau aqui, deu tilt, não importa. Making things worse, né? Então a gente resolve os problemas, não é piorando as coisas, mas melhorando. Essa é a ideia que ele quis falar. Beleza? Mas aqui eu vou focar nessa frase aqui que eu achei muito curiosa. Vou até botar aqui, ó. Vamos botar aqui no nosso caderninho de anotações. Anota que vem coisa boa. Tá preparado? Tá preparada para coisa boa que vai vir? Olha só. Que legal. Olha só que legal. Vou botar aqui, ó. We have to change this. We must change this. We can change this. Por que eu escolhi isso daqui? Porque isso daqui é um exemplo clássico do modal verbs. Modal verbs. Quem já ouviu falar dos modal verbs? Levante a mão. Levante a mão. Você, Patrícia. Tô vendo. Parabéns, Diogo. Os modal verbs, né? Os modal verbs, os verbos modais. O que diabo é isso, gente? Pelo amor de Deus, nunca ouvi falar desse negócio na minha vida. Não se preocupe, fique comigo. Os modal verbs são esses daqui, ó. Vou já revelar o segredo. O segredo, tá preparado? Pum! Olha aqui os modal verbs. Os modal verbs são esses, tá? Can, no passado fica could. May vira might. Must, shall and should. And will and would, tá? Beleza, legal, entendi. Mas eu continuo sem entender. Que diabo é isso? Olha, para você entender os modal verbs, você tem que entender uma coisa. Que é uma categoria em inglês de verbos que são utilizados para funções específicas. Né? O que são funções específicas? É usos, por exemplo, para pedir um favor. É uma função. Né? Você também pode falar que você consegue ter uma habilidade. É uma outra função. Né? Então, na língua inglesa, a gente tem essas categorias de verbos ou classes gramaticais que eles trabalham muito com a função linguística, né? O que você precisa falar, o que você precisa comunicar. Né? Diferente um pouquinho do português. Tá bom? Só para fazer um adendo aqui. Então, os modal verbs, o que é a pegada deles aqui? O que é? Né? Deixa eu até tirar aqui e botar aqui, olha. We use modal verbs to show if we believe something certain, possible or impossible. Então, novamente, dentro daquela questão de função, né? A gente vai usar o modal verb para mostrar se a gente acredita se alguma coisa é certeza, possível ou impossível. Então, o nosso famoso acho, eu acho que é isso, talvez aquilo. Né? Em português, a gente não usa um verbo às vezes. A gente é uma forma de se expressar. Isso é importante você entender, porque é assim que a gente começa a pensar em inglês. É outra estrutura, tá bom? É outra estrutura. Então, vamos pegar os exemplos aqui
para você entender como isso pode ser mais fácil. A gente tem que pegar exemplo para a gente entender. E vai ficar tudo muito claro para você. Olha só, vamos pegar um primeiro modal verb. Né? Vou pegar esse primeiro modal verb. Must. My keys must be in the car. As minhas chaves com certeza estão no carro. Olha, já começou. O que ele quis dizer? O cara tá lá, perdeu a chave, falou, nossa. Aí lembrou, putz, com certeza a chave está no carro. Com certeza a chave está no carro. Né? E aqui a gente usa o must. O verbo é be, ó, estar. Se você tirar o must, a chave, be no carro. Está no carro. Vamos botar aqui, ó, a chave está no carro. My keys are, desculpa, plural, are in the car. Ok, minhas chaves estão no carro. Mas não dá essa pegada do com certeza minha chave está no carro. Sabe aquele cara que é o quê? Que é a definição aqui. Você acredita que algo é certo, possível ou impossível. Então, minhas chaves com certeza estão no carro. Tá começando a entender como é que funciona, né, a ideia da comunicação? Vou dar um outro exemplo para você começar a entender. Se você entender o conceito, para mim já basta, porque você pode colocar modal verbs na internet, tem uma porrada de coisa para você entender. Mas se você entende aqui no contexto o que eu quero dizer, eu vou ficar muito feliz, ó. Outra pessoa olhou para o céu e falou, it might rain tomorrow. It might rain tomorrow. Talvez chova amanhã. Olha que louco, gente. Vou apagar aqui o modal verb. Apaguei o might, que é o modal verb. It rain tomorrow. Ou it will rain, vai. Amanhã vai chover, né? Que é o outro modal verb também, mas tudo bem. Ou então chove amanhã. Vai chover amanhã. Não tem essa ideia de possibilidade, né? Eu não expressei isso. Para expressar em inglês, eu uso it might rain tomorrow. Eu coloquei talvez, né? Olha que na tradução não tem nem outro verbo. Só virou talvez. Porque o que eu quero passar é essa ideia, né? Do que eu acredito ser certo, provável ou não provável. Tá entendendo? Vai entendendo, vai entendendo, vai entendendo. Outra possibilidade, outro exemplo para você ir pegando a ideia do negócio. Olha lá. That can be Peter's coat. It's too small. Né? Então a mãe está conversando com o pai ali, achou um casaquinho no chão, né? E o pai falou, esse casaco é do Peter. Aí a mãe falou, that can be Peter's coat. It's too small. Tipo assim, não é um casaco, não pode ser o casaco do Peter. Não é mesmo. É pequeno demais, tenho certeza. O que ela está expressando? Está expressando essa ideia. Essa ideia dela de que, tipo assim, né, eu conheço o Peter, o tamanho dele, eu sei que não é o casaco dele. Né? Então não pode ser, não dá pra dizer. E usou o modal verb can. Né? Então de cara já usei o must, já usei o might, já usei o can't, né? Para você entender o que esse modal verb agrega de sentido para a frase. Beleza? Estão entendendo? É muito legal, muito curioso. Se você entender a pegada do negócio, você nunca mais vai esquecer isso. Então esse é o primeiro sentido do modal verb. Primeiro, conteúdo. Fica comigo o que é conteúdo, de verdade. Quando você quer expressar, se você acredita se algo é certain, possível ou não possível. Qual que é o outro sentido? Qual que é a nova possibilidade do modal verb? Quando, olha aqui, ó. We also use them to do things like talk about ability, ask permission, and make requests and offers. Então a gente também utiliza o modal verb quando a gente quer o quê? Fazer coisas como falar, quando a gente quer falar sobre uma habilidade, uma coisa que eu sei fazer, pedir permissão, por favor, um copo d'água, make request, fazer pedido, você pode abrir a porta, por favor, offers, né, quando você oferece, tá precisando de ajuda? Todos esses momentos da nossa vida que a gente precisa se expressar desse jeito, a gente vai usar o modal verb. Olha que legal. Vamos começar com ability, uma habilidade, você consegue fazer alguma coisa. Olha só, sou bom nisso, né? Por exemplo, I can't swim. Ao contrário, I can't swim. Né? Não sei nadar. Tem gente que usa o can, que o can é poder, né? I can do it. Eu posso fazer, né? O can pode ser o poder, né? Eu posso fazer. Mas tem muita gente que erra nessa tradução básica. Né? I can't swim, a pessoa, eu não posso nadar. Já vejo direto em séries, em filmes, o cara bota na legenda lá, não posso nadar. Não é eu não posso nadar, gente. Eu não sei nadar, ninguém fala, eu não posso nadar. Você pode nadar? Ninguém pergunta, você pode nadar. Você sabe nadar. Então, é uma habilidade, ou uma ability, né? É uma ability, uma habilidade. Toda vez que você vai perguntar para alguém alguma habilidade, can you, você vai usar o can. Can you play tennis? Você sabe jogar tênis, né? Can you play the guitar? Sabe tocar violão? Né? Ou saber fazer alguma coisa. Beleza? Outra coisa aqui, né? Por exemplo,
quando você quer fazer uma pergunta, por exemplo, may, muito utilizado o modal verb may. May I ask a question? Né? Posso fazer uma pergunta? May I ask a question? Posso fazer uma pergunta? May I ask a question? Você vai usar o verbo. Também pode ser can I ask a question? Posso também o modal verb, can I, mas eu estou dizendo aqui que vai ser um modal verb, que é o can, que é o may, por aí vai. Não são muitos modal verbs, são pouquinhos, é aquela lista lá que eu mostrei, tá? Vou voltar nela daqui a pouco para você entender, né? Outra coisa, né? Você pede aqui alguma coisa, está pedindo alguma coisa, está precisando pedir uma coisa, por exemplo, can I have some tea, please? Can I have some tea, please? Né? Você pode me servir um pouco de chá? O mais aqui foi minha. Um pouco de chá? Você pode me servir? Servir não. Servir. Você pode me servir um pouco de chá, por favor? Né? Você está pedindo, né? Está pedindo permissão, ask permission. Por gentileza, pode me dar um pouquinho de chá, né? Num restaurante. Could I have some tea, please? Aí você pode misturar. Could I have some Coke? Could I have... Isso no restaurante, quando você faz o pedido, você usa muito os verbos modais. Porque você está pedindo permissão. Você está fazendo make requests. Está pedindo alguma coisa para comer, para beber. E aí vai. Isso também é um modal verb. O último, né? Quando você fala assim, né? Você vai fazer um offer, né? Por exemplo, would you like some help? É o will no passado, que é o ia, vira gostaria. Would you like some help? Você gostaria de alguma ajuda? Né? Se eu botar o que eu do, olha lá. Do you like some help? Você quer ajuda? Muito direto. Você quer ajuda. Não, vamos usar um verbo modal para dar essa cara de offer. De você oferecer sua ajuda. Você está precisando de alguma ajuda? Would you like some help? Tá entendendo a pegada do tempo verbal, gente? Dos modal verbs? São só essas duas, na verdade. Então é muito simples, né? Então quando você quer falar de habilidade, permissão, make requests, offers, vamos voltar aqui atrás. Quando você quer dar essa ideia que você acredita que algo é certo, possível ou impossível, e quais são os verbos modais, que existem no mundo todo, são só esses daqui que eu vou mostrar para vocês agora. Olha aqui, the modal verbs are can, could, may, might, must, shall, should, will, and would. Aqui é o passado. Can, could, will, would, né? Também dá outras características e outras traduções, dependendo do contexto. Mas, em linhas gerais, é isso daqui. Beleza? Ficou claro agora. Lindo, não é? Então, o que ele falou lá atrás? Só voltando no nosso script, né? Ele voltou no nosso script. Por que eu falei isso? Porque ele falou isso aqui, ó. Ele falou, olha aqui. We have to change. Né? Ele falou que we have to change. We must. We have to também é uma espécie de modal verb. A gente tem que mudar. Né? We must também. Must e have to é a mesma coisa. Must é mais forte ainda também. Né? Uma obrigação. Devemos mesmo. We can change. Nós podemos. Beleza? Vamos voltar para o vídeo, que ele está acabando. Nossa aula está acabando. Mas tem coisa boa para vir aí. Segura aí. We didn't stop hunting. Então, vamos escutar mais uma vez, vai escutando e anotando, tá bom? Que você ouvir. É um exercício de listening também. Because we were no longer hungry. No, we learned to harvest. We didn't stop sending letters because we stopped caring. No, we just invented better ways to keep in touch. And we will not stop traveling, meeting, and getting together. No. We will find better alternatives. Because our future is just a part of our voyage that started long ago, and it is up to us to protect it. Lindo, lindo, maravilhoso. Vamos voltar para o nosso super script. Vamos lá. Olha lá. O que ele falou? Falou aqui, ó. Vamos pegar aqui atrás. Isso, né? Change, make them better. Beleza, ele parou aqui. Agora vamos aqui, ó. We didn't stop hunting because we were no longer hungry. A gente não parou de caçar, hunt, because we are no longer hungry. Porque a gente não tinha mais fome, né? A gente continuou. We learned to harvest. A gente aprendeu a plantar, né? Porque estava difícil caçar. Não, vamos melhorar o nosso sistema? Plantar, né? Monocultura, mas tudo bem. But we didn't stop sending letters because we stopped caring. A gente não parou de enviar cartas porque a gente parou de se importar com as pessoas, to care. No, we just invented better ways to keep in touch. A gente aprendeu novas formas, inventamos novas formas de keep in touch. Interessante essa expressão, to keep in touch, manter
contato. Anota aí, keep in touch, manter contato. A gente o que? Inventamos novas formas de manter contato. And we will not stop traveling, meeting and getting together. A gente vai parar de viajar, faltou uma vírgula aqui, ó, de se encontrar, getting together, de se aproximar, de estar junto. Não. We will find better alternatives. Nós vamos encontrar novas alternativas, because our future, porque o nosso futuro, is just a part, é apenas uma parte of our voyage, de nossa viagem, de nossa jornada, that started long ago, que começou, se iniciou há muito tempo atrás. And it is up to us to protect it. It is up to us to protect it. Vamos entender essa expressão? It is up to us to protect it. O que você acha que é o it's up to us? Vai, tenta aí, gente. Tem que dar o seu chute mesmo, tem que tentar, né? Assim que a gente aprende o contexto. Hoje a aula todinha é sobre essa história de contexto, né? Você entender, é muito importante essa habilidade, de você entender o significado de alguma palavra, de alguma frase, apenas pelo contexto. Então aqui a expressão é essa, ó. It is up to us to protect it. O que significa it is up to us to protect it? Vamos então estudar, vamos aprender. Na verdade, a expressão mesmo é essa aqui, ó. It is up to you. It's up to you. As pessoas falam muito rápido. It's up to you. It's up to you. It's up to you. Muito comum, muito comum. Quem é que fala it's up to you é você que sabe. É o famoso você que sabe. Você que sabe, cabe a você decidir. Cabe a você decidir. Você que decide. Tudo isso é o famoso você que sabe. Tá bom? It's up to you, você que sabe. Vamos pegar aqui um diálogo então, para vocês entenderem, né? Olha lá, duas pessoas conversando. Where do you want to have dinner? Né? Where do you want to have dinner? Deixa eu chegar mais para cima aqui, pronto. Where do you want to have dinner? Né? Onde que você quer jantar, minha querida? Where do you want to have dinner? It's up to you. Você que sabe. Né? Tem até o nome do motel lá, chamado Você que sabe, né? Tô brincando. Deve ter, não sei. Talvez em inglês tenha o nome de motel. It's up to you. Quem sabe, né? Brincadeiras à parte. It's up to you. Você que sabe. Outro exemplo, né? Vamos pegar outro exemplo aqui de um diálogozinho também bem legal. Olha lá. Onde a gente pode pegar outra tradução. Olha lá. Can you travel with me next weekend? Can you travel with me next weekend? E aí, você pode viajar comigo no próximo final de semana? Maybe. It's up to my mother. Jogou a resposta para outra pessoa. Talvez minha mãe que decide. Né? Então, it's up to you. Né? Esse you, você que sabe, você pode colocar it's up to my mother. It's up to my wife, vai depender da minha mulher. Se ela vai deixar ou não. My husband, Deus me livre, ninguém merece. Mas, né, você vai botar o nome da pessoa. E, também interessante, que se eu não quisesse usar o my mother, it's up to you, vamos botar aqui, it's up to you. Né? Se eu quisesse substituir my mother, eu podia usar um pronome, né? It's up to her. It's up to her, né? It's up to him, vai depender dele. Né? Minha mãe que decide, ele que decide. Só para vocês entenderem que tem algumas variações do it's up to you. Entendeu? Minha mãe que decide. Mais um outro exemplozinho. Outro diálogo bem legal. Olha lá. Vamos pegar aqui, ó. Pegar aqui. Paul. Is he going to work overtime to finish the report today? Is he going to work overtime to finish the report today? Ele vai fazer hora extra, work overtime, para terminar o relatório hoje? I don't know. It's up to him. Olha aí, não sei, cabe a ele decidir, é com ele, a bola tá com ele que vai decidir, ele que sabe, it's up to him to decide. Cabe a ele, it's up to him to decide, cabe a ele decidir, né? Interessante que tem o verbo decide também em inglês, né? It's up to you, eu posso também fazer aqui, it's up to you to decide, olha lá. Posso fazer também, to decide, que já é algo a mais, it's up to you to decide. Cabe a você decidir, ou simplesmente it's up to you. Beleza? Esse foi o it's up to you, depende de você. E no vídeo, ele falou it's up to us. Up to us, my friends. Depende de quem, gente? Proteger o it, que é o meio ambiente. Depende de quem proteger o meio ambiente? Us. Nós. Porque o we é nós, mas quando ele é utilizado, aqui é um outro pronome, assunto para outra aula. Mas depende da gente. It's up to us to protect it. Beleza? Vamos terminar nossa super aula, então, assistindo o finalzinho do nosso vídeo.
super legal com o nosso Prince EA. Vamos lá, ver o final do vídeo agora. We are inventors, creators, problem solvers, and we have always found a better way. It is those better ways of doing things that will change this world. This is the future I believe in, a future where good things are made better. This is the future that you and I deserve, the future that we must demand. Muito legal, muito legal. Vamos pegar então o finalzinho para fechar essa aula com chave de ouro. Vamos lá então, olha lá. We are inventors, creators, problem solvers, and we have always found a better way. Né? Virei americano agora, não sei se vocês perceberam, hein? We are inventors, creators, problem solvers, and we have always found a better way. Esse foi o inglês, o americano. Nós somos inventores, né? Criadores, né? Problem solvers. A gente resolve problemas, soluciona problemas. And we have always found a better way. Nós sempre encontramos uma melhor forma, né? It is those better ways of doing things that will change this world. Virei em inglês, olha lá. It is those better ways, são essas formas melhores, of doing things, de fazer as coisas, that will change this world, que vai mudar este mundo. This is the future. Esse é o futuro. I believe in a future where good things are made better. Eu acredito no futuro onde good things, coisas que já são boas, se tornam melhores. This is the future that you and I deserve. É o futuro que você e eu, nós, merecemos. Deserve é merecer. The future that we must demand. O futuro que nós devemos demandar, exigir. Demand. E aí? É isso aí, galera. Essa foi a nossa super aula com o nosso amigo Prince EA. Vamos pegar aqui o Prince EA de novo, para vocês verem a cara dele lá no início. Olha ele, ó. Apareceu. Muito legal a mensagem desse cara. Muito positiva, muito interessante. Muitas reflexões, muitas dicas de inglês. Tudo muito de bom. Beleza? Então espero que vocês tenham curtido mais essa super aula ao vivo comigo, Felipe Allen, your English teacher. Deixe o seu comentário aqui no YouTube, marca um amigo, né? Durante a semana eu vou postar trechos também dessa super aula. Dá para você ver pequenas pílulas, porque tem muito conteúdo, sempre assim, gosto de dar muito conteúdo mesmo, para você ter o que fazer ao longo da semana, até a próxima semana, porque toda quinta, às 8h30, tem aula ao vivo comigo, Felipe Allen, your English teacher. Muito obrigado. See you soon. Bye bye.